Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ação e suspense de 2016, chamado Assassino a Preço Fixo 2. Alerta de spoilers a seguir. Após fingir a sua morte durante as suas últimas aventuras, o ex-assassino de aluguel Arthur está vivendo uma vida pacífica no Rio de Janeiro, sob uma identidade falsa. Uma tarde, enquanto aproveita seu tempo em um bom restaurante, Arthur é abordado por René, que tem provas de quem ele realmente é. Ela representa um homem poderoso que quer contratar Arthur para matar 3 inimigos e fazer com que pareça um acidente. Se ele recusar a oferta, o chefe dela deixará os criminosos saberem que Arthur está vivo. Arthur finge que precisa fazer uma ligação e pega o seu telefone, mas na verdade ele o usa para tirar uma foto de René. Ela saca imediatamente a sua arma e Arthur responde empurrando a mesa contra ela, recusando a sua oferta. Todos os capangas que René trouxe atacam Arthur e ele luta contra todos eles usando suas habilidades de autodefesa e qualquer objeto que ele possa encontrar no restaurante, incluindo a churrasqueira. Então Arthur pula no telhado de um bonde aéreo de passagem para fugir, mas René e os seus homens embarcam no mesmo bonde e tentam atirar em Arthur lá dentro. René também tenta subir até ele, então Arthur decide saltar na parte de trás de um planador para escapar com sucesso. À noite, Arthur consegue voltar para o barco em que vive e encontra alguns homens suspeitos. Usando um controle remoto, ele ativa as bombas que instalou em caso de emergência e faz o barco explodir, matando aqueles caras. Depois ele vai até um velho container onde esconde todas as suas ferramentas e queima seu antigo passaporte para substituí-lo por uma nova identidade. Algum tempo depois, Arthur se muda para a Tailândia, onde a sua velha amiga May lhe devolve a sua velha casa. Debaixo do chão da cabana, Arthur escondeu mais armas e ferramentas, então ele imediatamente começa a trabalhar na pesquisa de René. Ele descobre que ela trabalha para Crane, um criminoso muito perigoso que ele conhece bem. No dia seguinte, uma mulher chamada Gina vem à casa de May para pedir alguns suprimentos de primeiros socorros. May nota que há alguns hematomas nela, mas Gina recusa qualquer ajuda. Quando a noite cai, May ouve gritos vindos de um dos barcos e nota que Gina está sendo violentamente maltratada por um homem chamado Frank. May pede ajuda a Arthur e, mesmo não querendo ir, ele sabe que deve isso a ela. Quando ele chega ao barco, Arthur tenta falar com Gina com gentileza, mas Frank o ataca. Arthur imediatamente se defende e, quando Frank cai, ele acidentalmente bate a cabeça e morre. Quando Gina vê o corpo, ela desmaia e May também se aproxima do barco para trazê-la para a costa. Enquanto isso, Arthur olha em volta e encontra uma arma, o passaporte de Gina e um telefone com a sua própria foto. Então Arthur ateia fogo no barco. Quando ele volta para a cabana, ele acorda Gina e exige saber se ela trabalha para Crane, enquanto aponta uma arma para ela. Gina tenta desarmá-lo, mas Arthur facilmente a domina e a faz falar. Crane a enviou, mas ela realmente não trabalha para ele. Crane está a chantageando para fazer isso. Ela deveria se fazer de vítima inocente para chamar a atenção de Arthur, e Frank se meteu um pouco demais em seu papel. O plano era chegar perto de Arthur e depois chamar Crane, mas Arthur a proíbe de fazer isso. No dia seguinte, Arthur descobre que Gina fazia parte de um grupo humanitário que oferecia assistência no Camboja. Arthur pergunta a Gina o que Crane sabe sobre ela, e Gina explica que ela dirigia um abrigo para vítimas de tráfico humano. Há algumas semanas, um funcionário desapareceu, e 2 dias depois, o seu corpo foi deixado à sua porta. Crane enviou um capanga que mataria as crianças se Gina não aceitasse fazer essa missão por ele. Mais tarde, Arthur nota um barco por perto com homens olhando para a costa. Eles provavelmente foram enviados por Crane, então Arthur anda de mão dadas com Gina para fazê-los pensar que a sua missão está indo bem. May percebe isso e os coloca juntos na festa que ela está fazendo, e Arthur e Gina se divertem juntos. À noite, Gina pede desculpas a Arthur por tê-lo metido nesta confusão. Arthur explica que ele entende porque ele também era órfão. Ele foi vendido a um gangster que treinou crianças soldados e Crane também estava lá. Enquanto Arthur escapou, Crane não conseguiu e Arthur acha que eles culparam Crane por isso e agora ele quer vingança. Então Gina e Arthur se beijam e passam a noite juntos. Depois disso, Arthur promete a Gina que tem arranjado tudo para que ela escape sem colocar as crianças em perigo. Arthur também dá a Gina o relógio do seu pai, a única lembrança que ele tem do homem. Na manhã seguinte, um grupo de policiais chega à praia,
mas Gina reconhece um deles como o Homem de Crane. Arthur começa a lutar contra eles, mas enquanto ele está ocupado, os homens sequestram Gina, então Arthur não tem outra escolha senão aceitar uma reunião com Crane. Momentos depois, Crane diz a Arthur que se ele quer Gina de volta, ele terá que matar 3 pessoas por ele e fazer com que todas as mortes pareçam um acidente. A primeira pessoa é Creel, o maior negociante de armas da África, que está atualmente em uma prisão. Crane também lhe dá um comprimido que ele deve engolir após a matança para que eles o encontrem. Enquanto Arthur trabalha, Gina é mantida escondida em um dos muitos barcos de Crane. Arthur viaja para a Malásia e começa a pesquisar a prisão, que fica no topo de penhascos e é cercada por águas infestadas de tubarões, por isso é impossível entrar sorrateiramente. Com um plano em mente, Arthur compra alguns explosivos poderosos que ele disfarça de zumbi do mastigador, um pouco de repelente de tubarão que ele coloca em uma lata de creme e esconde a cápsula dentro de um cigarro. Finalmente, ele faz uma identificação falsa e se disfarça de um criminoso procurado. Assim que Arthur começa a andar pelas ruas da Malásia, ele é reconhecido e preso. Na prisão, o guarda da recepção não percebe nada de estranho em seus itens e permite que ele os leve. Nos primeiros dias, Arthur vai com calma e conversa com outros prisioneiros para saber mais sobre o seu alvo. Creel tem seus homens seguindo-o o tempo todo, porque muita gente quer matá-lo. Mesmo que ele esteja preso, Creel administra todos os seus negócios da cadeia e é o verdadeiro chefe do lugar. Arthur observa uma faca trocar de mãos entre 2 prisioneiros e durante a hora do almoço, ele se choca contra eles de propósito para roubar discretamente a faca. Mais tarde, um dos antigos homens de Creel tenta matá-lo por vingança, mas Arthur o corta e o mata com a faca. Creel está muito impressionado e convida Arthur para jantar com ele. Arthur só aceita se Creel estiver disposto a deixar os seus homens do lado de fora. Surpreendentemente, Creel aceita seus termos, e à noite, Arthur é levado da sua cela para se encontrar com Creel em sua cabana particular. Creel tenta oferecer um emprego a Arthur, mas assim que ele se vira, Arthur pula em cima dele e o mata, pressionando seu pescoço. Então ele mistura um veneno de cobra, usado em seus rituais, com a bebida de Creel, para parecer que ele tirou a sua própria vida. Os guardas lá fora estão ficando desconfiados, mas Arthur coloca o corpo em uma posição de oração para que os guardas pensem que o silêncio é para o bem da religião. Depois disso, Arthur coloca a pastilha explosiva na parede da prisão para fazer um buraco. Depois ele engole o comprimido, se cobre com o repelente de tubarões e pula na água antes que a polícia possa pegá-lo. Os homens de Crane estão esperando por ele em um barco de pesca e Arthur consegue escapar com segurança. Crane faz uma videochamada para provar que Gina está bem e dá a Arthur o seu segundo alvo, Adrian Cook, um traficante de pessoas que vive na Austrália. Alguns dias depois, Arthur está investigando seu alvo. Ele descobre que a suíte da cobertura de Cook é impenetrável, mas ele também tem uma piscina que se sobrepõe às ruas. Então Arthur contrata um helicóptero para estudar o prédio de longe. Depois finge estar interessado em um dos apartamentos perto de Cook. Enquanto a corretora lhe mostra a casa, Arthur liga para o seu telefone para distraí-la e tira fotos das chaves do apartamento para poder fazer uma cópia. Finalmente, ele usa produtos químicos perigosos para criar um pequeno, mas potente explosivo, que pode estilhaçar vidros e fazer com que pareça com que ele tenha quebrado por pressão. Alguns dias depois, Arthur se disfarça de técnico para entrar no prédio sem ser notado. Então ele usa a chave duplicada para entrar no apartamento. Usando equipamentos avançados, Arthur sai pela janela e sobe pelo prédio até chegar à piscina, onde faz um pequeno furo para inserir o seu explosivo especial. Cook está atualmente nadando e pode ver Arthur, mas antes que ele possa chamar os guardas, o vidro começa a rachar. Arthur salta e desliza pelo edifício para retornar ao apartamento, enquanto a piscina se quebra e Cook cai até a morte. Crane vê a morte de Cook nas notícias e ordena a seus homens que preparem as coisas para o próximo passo. Gina percebe que eles a fizeram se sentar perto de uma janela, que por acaso mostra o número do casco do barco. Então ela move a câmera para colocar a janela na moldura. Quando a chamada começa, Gina levanta a mão para mostrar o relógio a Arthur, como uma forma de fazê-lo olhar para o número. Assim que o capanga percebe, ele termina a chamada. Mas Arthur conseguiu obter o número e o usa para encontrar a localização do barco. Mais tarde, Arthur faz um helicóptero seguir o barco de Crane e ele pula na água com um saco cheio de equipamentos especiais. Depois de esconder a bolsa debaixo do barco, Arthur se esgueira a bordo e começa a matar todos os homens que encontra.
Infelizmente, ele é visto e Arthur se vê em uma luta corpo a corpo contra um bando de bandidos, enquanto Gina é levada para fora da sala. Ela tenta se defender, mas as suas habilidades básicas não são suficientes e ela é colocada em um helicóptero. Arthur pula sobre um dos guardas e pega sua granada para derrubar os bandidos que estão atrás dele, usando o cara como um escudo ao mesmo tempo. Infelizmente, mais homens chegam e o perseguem para capturá-lo. Momentos depois, Gina e Arthur são levados para outro barco, onde Crane confessa que sabia que Arthur tentaria isso, mas ele ainda precisa matar a terceira pessoa. Depois que Crane sai, Arthur espanca os guardas em vez de deixá-los levá-lo devidamente. Então ele pula na água onde recupera o seu equipamento, que inclui um tanque de oxigênio e um pequeno motor que lhe permite escapar com segurança. Alguns dias depois, Arthur está na Bulgária, onde obtém os detalhes da última morte. Max Adams, um negociante de armas americano. Arthur começa a fazer as suas pesquisas e percebe que Adams tem uma fortaleza de segurança máxima, onde mantém submarinos com mísseis balísticos intercontinentais. Ele também percebe que essas matanças são a tentativa de Crane de se livrar de toda sua concorrência no tráfico de armas, o que o faz ter dúvidas. Algum tempo depois, Arthur atira de longe em um dos guardas de Adams. Depois ele se esgueira para o telhado de um hospital para se esconder no helicóptero de emergência. O piloto voa para a fortaleza de Adams para verificar o soldado caído, e enquanto todos estão distraídos, Arthur consegue entrar no prédio. No interior, ele instala um bloqueador para arruinar as câmeras de segurança. Depois começa a derrubar qualquer guarda que vê. Logo, o prédio é colocado em alerta e os capangas escoltam Adams até a sala de pânico. Mas Arthur os atrasa, fazendo o elevador funcionar mal. Quando Adams chega ao seu quarto, Arthur já está lá esperando por ele. No entanto, Arthur não atira. Em vez disso, ele oferece a Adams para trabalhar em conjunto para derrubar Crane. O plano de Arthur começa com Adams fingindo a sua própria morte. Algum tempo depois, Adams está verificando seus submarinos, e quando ele anda sobre uma ponte, uma bomba explode. Arthur está pronto debaixo d'água e compartilha um tanque de oxigênio com Adams para levá-lo para uma praia. Crane vê a explosão na televisão, onde a notícia anuncia que Adams foi enterrado na água sob um monte de escombros. Naquele momento, Arthur o chama para informá-lo da terceira morte, mas Crane não vai acreditar nele até que veja o corpo. Arthur promete que o corpo pode ser encontrado debaixo d'água. Assim, depois de desligar, Crane envia seus homens para encontrar o corpo de Adams e matar Arthur. Enquanto isso, Arthur volta para a prisão submarina e prepara um monte de armadilhas com antecedência. Quando os capangas de Crane chegam, um a um eles caem nas armadilhas e morrem, e aqueles que sobrevivem são mortos por Arthur nas sombras. Crane percebe que Arthur está vindo atrás dele e coloca Gina do lado de fora como isca. Arthur viaja debaixo d'água e chega ao barco para começar imediatamente a matar todos os guardas à vista. Crane o vê nas imagens de segurança e ordena a seus homens que tragam Gina de volta para dentro antes que Arthur destrua as câmeras. Gina tenta lutar contra o guarda que a agarrou e acaba com uma ferida no estômago. Então o guarda a empurra para dentro da jacuzzi para que Crane a agarre em seguida. Enquanto Arthur continua a lutar contra os guardas, Crane leva Gina para dentro e ativa um explosivo escondido no barco. Então ele sai para tentar escapar em seu barco de resgate. Apenas um segundo depois, Arthur encontra Gina e fica sabendo da bomba. Então ele coloca Gina em uma cápsula de liberação de emergência e a manda embora. Depois, Arthur vai atrás de Crane, matando os últimos guardas antes de uma luta corpo a corpo. Crane coloca suas mãos na corrente da âncora e a usa para capturar Arthur pela perna, mas Arthur aproveita seu comprimento e a usa para amarrar Crane ao barco. Crane ri porque Arthur demorou muito e vai morrer também, mas Arthur não parece muito preocupado e corre para dentro antes que a bomba possa explodir. Gina vê o barco explodir em pedaços e pegar fogo e chora pela morte de Arthur. Pelo menos a explosão mostrou a sua posição e ela é resgatada pela guarda costeira. Adams também observa a da costa e acha que há algo de estranho nos pedaços de barco que estão sendo trazidos do mar. Ele também nota uma câmera de segurança nas proximidades. Algumas semanas depois, Gina está de volta ao Camboja com as crianças e escreve a May para agradecer a doação de um filtro de água. Uma tarde, enquanto ela está ocupada ensinando, ela fica chocada ao descobrir que Arthur está vivo e veio visitá-la. Enquanto isso, Adams pesquisa o barco de Crane e descobre que esse modelo tem algo chamado sino de mergulho, que contém ar preso para permitir que os mergulhadores respirem debaixo d'água. Com uma teoria em mente, Adams verifica as filmagens de segurança
e confirma que Arthur escapou escondido no sino de mergulho. Impressionado com este plano, Adams apaga as filmagens para proteger o futuro de Arthur. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.